estamos nós aqui novamente para darmos início ao nosso programa Saúde. A você que nos acompanha semanalmente, que está sempre aqui com a gente, já gostaria de deixar o nosso abraço, nosso muito obrigado por estar sempre nos assistindo e o melhor, né? Sempre participando do programa Saúde. Bom, alguns telespectadores, eu acredito, né, que já estão sabendo do tema do programa Saúde de hoje, porque nós já anunciamos anteriormente durante o telejornal. E para quem não viu, está ligando agora, além das boas-vindas que eu estou dando, eu já vou falar mais uma vez, né, dos nossos convidados e do assunto do programa Saúde de hoje. Gente, hoje o assunto assim é tão amplo e eu acredito assim que é de um interesse tão grande para toda a população que nós vamos fazer um programa com dois convidados. Um para falando assim mais da parte médica tal, e outro falando mais da parte técnica dos tratamentos tal. Hoje o assunto é ronco, distúrbios do sono. Quem que, né, nunca presenciou, às vezes até convive com uma pessoa que ronca e não sabe o que fazer. Então, hoje vocês vão aprender. Vocês que não dormem direito, têm insônia, dificuldade para dormir, ou mesmo ronco, ó, fica ligado na TV Direta hoje, tá? E os nossos convidados para a gente desenvolver esse importante tema, primeiramente, né, nosso amigo já da casa aqui, o Dr. Alexandre Corassari, que é médico, otorrinolaringologista, trata além das doenças, né, da otorrino, a apneia de sono, os distúrbios do sono, os roncos, e está aqui com a gente mais uma vez. E Alexandre, meu muito obrigado de coração por ter aceito o convite e estar junto aos nossos telespectadores. Boa noite, Eliana, boa noite a todos. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade de participar do programa, né? E como a doutora Eliana falou, realmente vai ser um programa muito legal hoje, que a gente vai estar em três profissionais aqui que lidam com esse problema, né? Para poder explicar para toda a população, né? Para todo mundo poder tirar suas dúvidas, né? E acho que vai ser um programa bem proveitoso para todo mundo esclarecer e poder resolver esse problema para quem convive com isso. Gente, e o nosso outro convidado de hoje é o Rafael Espanhol. O Rafael, ele é fisioterapeuta especializado nessas doenças respiratórias. E assim, o trabalho que ele mais desenvolve é o trabalho com aquele aparelhinho, né, que as pessoas que roncam usam, que a gente chama de CPAP. E o Rafael veio lá de Ribeirão Preto também para falar com a gente sobre esse importante assunto, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos aproveitar e dar as boas-vindas para o Rafael e já dizer para ele voltar sempre, né, gente? Então vamos lá, Rafael. Obrigado, doutora. Obrigado pela oportunidade. Espero contribuir aí, esclarecer todas as dúvidas do pessoal aí que convive com esse problema, que não é um bicho de 7 cabeças aí, é tranquilo aí. Então tá vendo, gente, ó, não é um bicho de 7 cabeças para quem trata, né, para quem não convive, mas para quem tem que lidar com isso, fala a verdade. Então, ó, vocês já sabem do assunto, já conheceram os nossos convidados, agora nós estamos à disposição de vocês. O nosso telefone, o 3656-4147, e o nosso e-mail, saudetvd@hotmail.com, está à disposição de vocês. Gente, vocês têm distúrbio de sono, dificuldade para dormir, ronca, quer saber, tirar dúvidas sobre o aparelho, liguem para a gente, tá? Pode ligar, mandar seu e-mail, que a nossa satisfação é saber que a gente está contribuindo com vocês aí em casa. Enquanto vocês vão ligando, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu vou conversar um pouco, primeiramente, com o Rafael. Rafael, você que é fisioterapeuta, trabalha com esses distúrbios respiratórios, faz tempo que você desenvolve esse trabalho em Ribeirão Preto? Sim, é até legal assim, conversar a respeito da fisioterapia nesses casos, para o pessoal aprender um pouco sobre essa questão, né? Eu sou fisioterapeuta e dentro da fisioterapia tem uma modalidade que é a fisioterapia respiratória, que a gente trabalha com a reabilitação pulmonar
e tem a capacitação de trabalhar com os aparelhos de ventilação mecânica. Então, quando é hospital, a gente trabalha nas enfermarias com a reabilitação pulmonar e também temos um trabalho voltado para a UTI. O CPAP, ele também é um ventilador mecânico, porém ele é mais simples, né, entre aspas. Ele é um aparelhinho que ele vai ajudar o paciente a não parar de respirar quando dorme. Então a gente tem todo o acompanhamento, todo o respaldo especializado para ter uma taxa de adesão aí o paciente melhorar bastante essa questão aí. Gente, ó, logo nós vamos mostrar o aparelhinho para vocês, tá? O que é o CPAP, né? Como vocês viram na matéria do telejornal, as pessoas que muitas vezes roncam e o tratamento não é remédio, não é comprimido, e sim um aparelhinho para dormir. Mas nós já vamos mostrar. Doutor, muitas pessoas roncam e falam, não é mal roncar, é porque eu bebi, é porque eu dormi de mau jeito. E eu gostaria de fazer a pergunta assim, é normal roncar? Ronco a gente tem que deixar quieto ou não? Não, né? Realmente o ronco, ele é assim, na verdade, um sintoma, né, de que alguma coisa está errada na respiração da pessoa. Então, a pessoa que ronca, está tendo alguma obstrução à passagem do ar para chegar até os pulmões. Então, isso aí realmente não é uma coisa normal, que todo mundo pode achar, às vezes, engraçado, às vezes usa para tirar sarro do próprio parceiro, né? Mas realmente é um problema que está ali escondido em algum lugar da via aérea que está tendo uma dificuldade para a passagem do ar. E é importante a gente diferenciar, né? Tem pessoa que tem ronco, o ronco, a gente chama de ronco primário, a pessoa só ronca, mas por trás do ronco ainda podem ter outros problemas, como por exemplo a apneia do sono, que aí seria o assunto que a gente está querendo abordar mais aqui, que é uma doença que já pode trazer consequências mais graves para a pessoa. Então a apneia é aquela parada respiratória que a pessoa faz o esforço para o ar entrar e o ar não passa. Então a pessoa é caracterizada pelo esforço respiratório para o ar entrar e o ar não consegue entrar. Então essas pessoas que sofrem de apneia podem ter uma série de outros problemas. Então realmente o importante aí, toda pessoa que ronca, desde o ronco primário até a apneia que pode estar por trás, ela tem que procurar auxílio para poder, né, resolver esse problema. Porque não é só o sono de outras pessoas que ela está atrapalhando, ela está atrapalhando o próprio sono. Rafael, a pessoa que assim, dorme assim, do lado de outra que ronca, né? E às vezes ela fala assim, ela consegue perceber essa apneia, assim? Sim, com certeza. Normalmente, sempre depois de um ronco profundo, um ronco intenso, que normalmente quem tem apneia acontece bastante, a pessoa percebe a parada respiratória mesmo, né? Fica quietinho. Isso provoca um desconforto para a pessoa, no caso companheiro, né? Porque tem gente que acha que a pessoa pode ir a óbito, né? Então pode morrer daquela parada. Então o CPAP ele ajuda realmente o casal mesmo, porque é uma questão ali para ajudar as duas pessoas ali. Só que a gente começou já a falar de aparelho de apneia, já chegou um e-mail aqui para a gente, ó. O e-mail é da Margarida, da Coab 2. Margarida, muito obrigado por abrir o programa Saúde. Um abraço a todo mundo da Coab 2 que está nos assistindo. E vocês, façam como ela. Ligue, mande e-mail. O importante é aprender. Então, a Margarida diz o seguinte. Boa noite, doutora Eliana. Boa noite, Margarida. Adorei o tema do programa de hoje. Há muito tempo tenho dúvidas sobre o assunto. Meu marido ronca muito. E ele para de respirar por segundos. Aí depois volta a respirar. E quando volta a respirar, volta de maneira desesperada. Doutor, para isso precisa usar aparelho? E esse aparelho, onde que a gente compra isso? Assim, compra em farmácia, em algum lugar? Assim? Parabéns pela pauta de hoje. Sou fã do programa Saúde. Margarida, beijo para você, Margarida. Boa noite, Margarida. Realmente, a pessoa que sofre desse problema, como a senhora está contando sobre o marido, e pelo que a senhora está contando, provavelmente ele deve sofrer de apneia. E a pessoa que tem esse problema, é bem provável que vai ser preciso utilizar o CPAP, né? Porque assim, a gente tem várias formas de tratamento. A gente tem que fazer uma avaliação primeiro, ver aonde que está o sítio da obstrução.
né, que está causando obstrução respiratória. Então tem várias formas de tratamento. Mas para a apneia, o que eu costumo dizer até para os pacientes, o CPAP é 100%. Ele resolve 100% dos casos. Né? Não tem apneia que o CPAP não vai resolver. Então esse é certeza que vai resolver. Tem casos, lógico, que podem ser resolvidos com outros, ou com cirurgias, com medidas, né, de perda de peso, né, e outras série de formas de tratamento que podem ajudar. Mas o que eu costumo dizer é isso, o CPAP ele é 100%. A pessoa utilizou o CPAP, não vai ter mais apneia e vai resolver o problema. E é importante falar para ela também que existe um exame, Margarida, que chama polissonografia. É tipo um eletro, só que ele é feito durante a noite, sabe? Então a gente coloca lá uns fiozinhos e tal, e a pessoa fica a noite inteira fazendo esse exame, para a gente ver de que jeito que é, né? Se ele tem mesmo essa apneia, o grau, se ronca, se sonha. Esse exame vê tudo, né? Até se a pessoa sonha. E respondendo também, né? aonde ela pode comprar, né? Isso ele tem que ser avaliado, ver se para ele está indicado o uso do CPAP. E aí, nos profissionais de saúde, otorrino, neurologista, às vezes indicam o aparelho. Aí quem costuma comercializar também tem diversas firmas, tudo. E assim, quem lida com o aparelho, como a gente está falando aqui, são os fisioterapeutas mesmo, que vão poder explicar o modo de uso, né, tudo. E a gente tem aqui em Mococa, por exemplo, esse pessoal que até o Dr. Rafael ele faz parte aqui dessa empresa, eles vêm aqui em Mococa, eles se prontificaram até vir em Mococa uma vez por semana para atender a população que precisa desse aparelho, tanto para venda, tudo como para manutenção, para poder dar uma assistência às pessoas que precisam. Então a gente tem isso aqui em Mococa, né? Tem diversas, né, empresas que comercializam, isso não é em farmácias, as coisas, tem que ser com uma empresa que vende esse tipo de aparelho. Mas a gente tem isso aqui até ao alcance de todos, sem precisar fazer algum deslocamento. Então é isso que a gente queria mostrar aqui no programa, para a pessoa se familiarizar e poder saber que é uma coisa que é simples da pessoa manusear e que resolve um problema que é grave, que é a apneia do sono. Gente, mas nunca se esquecer que tem que ter indicação médica, certo? É o médico que indica se precisa de aparelho, de cirurgia, de medicamento, como resolver melhor o problema. Mas vamos lá. A Amélia da Alvorada. Amélia, também muito obrigado, viu, pela sua ligação. Ela pergunta, a apneia do sono pode causar depressão? Pode, né? Depois até o Rafael também pode até comentar a respeito, mas com a apneia do sono, o sono da pessoa é um sono de péssima qualidade. A pessoa acaba não atingindo estágios profundos do sono, tem muitos despertares, micro despertares, a pessoa acorda várias vezes porque essa dificuldade respiratória, a pessoa não consegue atingir um estágio mais profundo do sono, que é os estágios que são mais restauradores, que descansam. Então, por isso, o cérebro da pessoa já fica, né, a pessoa já é mais irritada, está sujeita a diversos transtornos, né, emocionais, mentais. Então, realmente, pode causar, sim. Você já viu assim, Rafael, assim, pacientes que chegam às vezes bem deprimido, bem triste, assim, irritado, começa a usar o aparelho, fazer o tratamento e melhora o emocional? Na verdade, assim, a maioria dos pacientes, eles ficam um pouco assustados, né, com relação ao tratamento, vai ter que usar uma máscara, é sempre muito difícil, né, o início do tratamento. Mas já tive casos de a gente fazer a adaptação no paciente, o paciente chegar chorando, que não queria usar, que, pelo amor de Deus, vai ter uma máscara, vai incomodar, e passar uma semana com a utilização, com todo o processo, da gente dar o respaldo do paciente, ele ligar para mim e falar que foi uma bênção, que mudou muito a vida dele. Então, assim, constantemente acontece, o paciente se sentir bem melhor no dia a dia, porque tem uma noite de sono bem dormida, né? Eu acho assim que no começo deve ser aquele choque, mas eu vou dormir com esse negócio aí no rosto, aí depois falar, não, agora se é um negócio aí, eu não durmo mais, né? Cada paciente tem um jeito de reagir, mas ultimamente, assim, no geral, o aparelho está bem tecnológico, está bem
bem confortável para a utilização, e a gente está conseguindo ter uma taxa de adesão bem alta aí nos pacientes que a gente está fazendo adaptação. Ó, a Amanda diz assim, o aparelho, assim, quando a pessoa passa a usar o aparelho para apneia de sono, passa assim, diminuir risco de doenças cardíacas em mulheres, tudo? Bom, como a gente estava falando, a apneia pode trazer uma série de consequências graves. Então, como a Amanda? Amanda, né? Como a Amanda falou, então tem risco sim de a pessoa desenvolver hipertensão arterial, né? Então aumentar a pressão, problemas cardíacos, né? Tudo decorrente dessa dificuldade respiratória. E assim, até complementando o que a gente estava falando anteriormente sobre os problemas emocionais, eu já vi várias pessoas que é comum, às vezes, pessoas que têm apneia tá acima do peso, tudo. Eu já vi várias pessoas que, com o bem-estar causado pelo uso do CPAP, para a pessoa poder dormir melhor, descansar, ela começa a ter mais disposição e consegue emagrecer. Eu já vi várias pessoas assim que aconteceu isso. A pessoa era obesa, começou a usar o CPAP, acorda com mais disposição, começa a fazer atividade física, comer melhor e aí acaba emagrecendo e ajuda no tratamento da doença. Então isso também é uma coisa que influencia. E quanto às doenças, assim que a gente consegue resolver a apneia, que é uma coisa que o CPAP faz, todos os riscos decorrentes dessa apneia, eles vão ser diminuídos, porque a pessoa vai deixar de apresentar a apneia. Ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou lendo um pouquinho as perguntas que chegam por telefone, falando um pouquinho dos e-mails, para a gente ir atendendo a todos. Outro que chegou da Silvinha. A Silvinha, muito obrigado mais uma vez por estar participando do nosso programa. Então ela diz o seguinte: boa noite, doutores. Que o Rafael seja bem-vindo toda vez que vir a Mococa. Obrigado por deixar sua cidade para vir nos ajudar. O assunto de hoje é ótimo, tenho certeza que ajudará muitas pessoas. Sou testemunha que a perda de peso, após ter emagrecido 43 quilos, ele é super importante, porque antes eu roncava e agora, graças a Deus, não ronco mais. Um ótimo programa, estamos todos aqui, a família reunida para assistir e aprender. Um grande abraço a todos. Um beijo para vocês aí, Silvinha, mais uma vez, obrigado pela audiência. Mas a obesidade é muito importante, né? Um fator de risco. Sim, é um fator de risco para diversos problemas, né? E realmente, como eu disse, a obesidade, ela está sempre assim, na maioria das pessoas, não em todas, né? Mas a maioria das pessoas que sofrem de apneia são obesas. Né? Então é isso que eu falei, às vezes a pessoa consegue emagrecer, às vezes só de começar a usar o CPAP já começa a ter uma disposição melhor. E às vezes, muitas vezes, pessoas que emagrecem melhoram um pouco a apneia, mas sem o CPAP não resolve 100%. Tudo depende, lógico, de cada um tem um certo tipo de problema. Então tudo é combinado, né? Os tratamentos, por isso a indicação é médica, porque a pessoa é avaliada, a gente vai saber qual a melhor forma de tratamento para cada um. Mané Carrucha, nosso telespectador assíduo de toda semana, parabenizo o programa Saúde de hoje. Há 12 anos parei de fumar e nunca mais ronquei. Um abraço a todos vocês. Fumar não faz bem para ninguém, né? Não é o fator, né, fumar que de repente melhoraria o problema, né? O correto é sempre ter um acompanhamento mesmo do médico e, de repente, se a pessoa roncou ou ronca bastante, fazer o exame de polissonografia, que é o único exame que vai realmente detectar se o problema persiste, né? Outro e-mail que chegou pra gente foi do Fernando. Fernando, vocês viram assim, que ronco não é por nada não, mas chama mais a atenção dos homens, né? Vocês viram? Fernando e tal, né? Porque o homem não gosta muito de participar, tal, mas homem você vê que... Aí né? Ele começa a se interessar. Homem ronca mais que mulher, hein? Acho que a maioria né? Mas vamos lá, o Fernando diz o seguinte: olá para todos. Meu nome é Fernando. Algumas noites costumo roncar muito. E alguns dias ocorre até um formigamento na batata da perna. E demoro para dormir. Fico assim e acabo ficando muito agitado. Pratico exercícios físicos diariamente, não fumo, né? Mesmo quando não acontece de eu não ingerir bebida alcoólica com frequência. Gostaria de saber o que posso fazer assim, para dormir melhor
parar de roncar. Ele quer umas dicas. Vamos dar umas dicas da higiene do sono para ele, né, Alexandre? Eu acho que assim, até o Rafael e a doutora Eliana até podem também participar dessas dicas que estão acostumados a falar. Mas realmente primeira coisa, se tem esse problema de ronco, tem que fazer uma avaliação, procurar ver se tem alguma região aí que está alguma obstrução, às vezes tem um desvio de septo, tem as amígdalas grandes, né, se não é obeso, né, como ele fala que está sempre praticando exercício, né, eu suponho que não seja tão obeso, então assim, se não está acima do peso e as medidas, assim, primeira coisa é isso aí, ver, né, passar por um otorrino e ver essa parte. Depois, se o otorrino achar necessário, ele pode pedir uma polissonografia, até para detectar se tem mesmo ronco, apneia. E, assim, para começar até fazer isso aí, para algumas medidas, seria às vezes, à noite, por exemplo. Até falou da bebida alcoólica, às vezes a bebida alcoólica vai piorar essa situação do ronco. A ingerir alimentos, assim, muito próximo da hora de dormir, também é outra coisa que influencia, né? A posição de dormir, às vezes, né, de dormir só de barriga para cima, né, é uma coisa que vai tender a piorar, né? E tem algumas medidas aí que podem ser feitas que vocês podem complementar aí para ele saber o que fazer por enquanto. Rafael, dá umas dicas para ele também como dormir melhor, Fernando. Na verdade, assim, igual o doutor falou, a primeira coisa é detectar se realmente tem o distúrbio do sono, se o paciente tem a apneia, né? Outra coisa é com relação ao tabagismo e o alcoolismo, isso antes de dormir a gente sabe que prejudica bastante o sono da pessoa, né? E ter uma alimentação mais leve também é uma orientação muito importante para o paciente e procurar um especialista, né? Eu acho que assim, o mais importante de tudo, se você está tendo algum problema, está tendo alguma alteração no sono ou no dia a dia, é procurar um especialista para direcionar certinho o tratamento e investigar, né, como que está a saúde, né? É imprescindível. Eu também sempre dou umas dicas assim, para os pacientes que não dormem bem. Gente, dormir tem que ter horário. Esse negócio de um dia dormir às 10, outro dia meia-noite, não dá certo. É para dormir às 10, é às 10. É às 11, é às 11. O cérebro da gente não pode bagunçar, assim. Tem que ter rotina, tem que ter horário de dormir, horário de acordar. Televisão, não se deve ter televisão em quarto, né? As pessoas têm uma mania de assistir televisão deitado, tudo isso atrapalha o sono, né? Luz acesa, fazer aquela refeição deitar, sempre tem que dar um período, né? A gente fala até que para não tomar banho perto da hora de deitar, porque o banho também ajuda no despertar, né? Então tem essas medidas que a gente fala assim, que é a higiene do sono. E eu sempre falo, se você não está com sono, não deve ir para a cama deitar. Se a gente não está com fome, a gente não vai para a cozinha, não é verdade? Então não tem nada que ir lá deitar se não está com sono. Então tem essas várias dicas que a gente dá para tentar ajudar a pessoa a dormir melhor. Mas vamos lá. A Bianca, aqui do centro, diz, acho que não ronco, né? Mas às vezes tem insônia. Por que será que isso acontece? Pelo menos uma vez por semana não durmo bem. O que poderia fazer para melhorar a minha qualidade de sono? Acho que essas dicas já serviu para a Bianca, né? Ela vai, prestando atenção no que a gente falou, ela já vai saber mais ou menos o que fazer. Aí, viu, Bianca? Exercício físico longe da hora de dormir, alimentação às 3 horas antes, né? Nada de televisão. E você sabe outra dica que eu sempre dou, Rafael, para os pacientes? Eu falo assim, gente, às vezes a pessoa está com tanto problema na cabeça que ela não vai dormir mesmo, né? Mas eu falo assim, senta na sala e vai pensando tudo como você vai resolver, quem que você vai encontrar, quem que você vai pagar, tudo direitinho. A hora que resolveu, aí vai pra cama. Porque se você deitar e querer resolver deitado, aí não dorme mesmo, na verdade. Então, Bianca, são essas dicas, né? Aparecida Furlan, da Coab 1, diz que assiste o programa toda semana. Parabéns e um bom programa e uma boa noite a todos os convidados. Obrigado. A Cirleida Mocoquinha diz que é depressiva, tem problemas de tireoide, ronca muito. E ela gostaria de saber se a pessoa que é alcoólatra, que é a pessoa que bebe demais, doutor, ronca mais que o normal?
Sim, né? O álcool ele é uma substância que provoca um relaxamento maior. Então esse relaxamento faz com que todas as estruturas aqui da faringe, elas ficam mais flácidas, colabem mais durante a respiração. A pessoa vai fazer o esforço, o que vai acontecer? Vai vibrar toda essa região onde vai fazer o barulho do ronco. Então o álcool, às vezes medicamentos que é utilizado para pessoas que usam medicamentos para dormir, né, são os ansiolíticos, tudo, eles tendem a dar um relaxamento maior e aumentar o ronco, sim. Ó, o Carlos da Mocoquinha, ele está perguntando, doutor, se... Vamos ver aqui, achei aqui, ó. Se o aparelho não incomoda na hora de deitar. Vou aproveitar para você, logo que ele fez essa pergunta aí, né, mostrar para ele como que funciona aí, né, o aparelho. Nivaldo, acho que você devia se concentrar aqui no Rafael agora, né? Bom, isso daí é uma pergunta, doutora, que todo mundo, na verdade, 100% dos meus pacientes perguntam se vai ser difícil, como que o aparelho é. Então, assim, o CPAP dentro da medicina, ele é muito recente ainda. Então, a gente sabe que está tendo constantes evoluções do equipamento. Antigamente, era muito difícil utilizar o CPAP, porque era uma pressão positiva, porque o CPAP é o aparelho de pressão contínua positiva. Então, ele vai captar o ar do ambiente e vai jogar um arzinho, né, uma pressãozinha nas vias aéreas superiores. Então, assim, antes era muito complicado a utilização, o paciente tinha dificuldade na troca gasosa. Então, na hora de soltar o ar, aquele ar entrando acabava conflitando com o ar que o aparelho estava jogando. Hoje em dia, os aparelhos recentes, mais novos, né, eles vêm com uma tecnologia que chama EPR, que chama alívio de pressão expiratória. Então, o que significa isso? Isso é uma brecadinha que o aparelho dá na hora do paciente soltar o ar. Então, é um conforto respiratório. Mas e o aparelho regula sozinho? Sim. Ele tem isso dentro da configuração dele. Toda vez que o paciente solta o ar, ele entra em ação essa tecnologia. Então, é uma tecnologia nova. Isso, conforme foi evoluindo o aparelho, conforme foi acontecendo os estudos voltados para o tratamento, né, eles conseguiram chegar nessa tecnologia de alívio de pressão. Então, o aparelho vai dar um conforto respiratório para o paciente usar. E essa máscara não atrapalha? Então, no mercado hoje em dia, a questão de máscara também está em processo de estudos, estão evoluindo mais, né? Então, a gente tem alguns modelinhos aí. Por exemplo, essa aqui, ela é de silicone e tem um gelzinho. Então, assim, é uma máscara que vai proporcionar um conforto... Ela é macia, né? Bem macia, né? E ela vai... Vamos ver, coloca. Vamos ver como você fica, ô Rafael, de máscara. Vai. Faz de conta que você está roncando. Então, por exemplo, essa aqui é uma máscara nasal, né? Ah, usa só assim? Só assim. Essa aqui, de início, vai só no nariz, tá? Aí tem alguns casos, por exemplo, que o paciente, mesmo com a máscara nasal, corre o risco, de repente, dele abrir a boca. Se ele abrir a boca, o que vai acontecer? O ar vai sair pela boca. Aí a gente tem que usar uma máscara oronasal. Aí ela vai pegar nariz e boca, que é para segurar a boca do paciente e não dar um sintoma de ressecar a boca e a garganta, que pode acontecer isso. Então vamos ver. Ele não incomoda, não? É um processo de adaptação, né, doutora? No início, eu costumo dizer que não é normal, não é natural. Então, o paciente vai ter que se acostumar um pouquinho, dormir com a máscara, em se virar, de repente, com o aparelho. Mas, assim, hoje em dia está bem tranquilo, porque o aparelho, na questão da máscara, ela mexe, então o paciente vai poder dormir normal, ter na posição que ele sempre dormiu. Essa daqui é a mangueirinha, né? Que ela vai conectada na máscara e no aparelho. Certo? Então ela é bem comprida, né? Então o paciente pode se virar. E essa aqui é uma máscara oronasal. Ela pega nariz e boca. Aí o ar, aí liga na... Isso, aí ele liga na tomada, né? Hoje em dia o aparelho é bem tranquilo de utilizar, é só colocar na tomada. Ele tem uma sensibilidade dentro dele que, conforme o paciente puxa o ar, ele liga sozinho.
tira a máscara, ele desliga sozinho. Então, assim, totalmente silencioso, não tem, assim, não vai incomodar, de repente, a esposa ou o marido que está dormindo junto. Então, por isso que eu até citei no início do programa que é uma compra para o casal mesmo, né? Porque, normalmente, quando é o homem, a esposa fica muito preocupada com as paradas respiratórias, né? E quando é a mulher, o marido também fica, né, preocupado. Então, o CPAP é totalmente silencioso, bem prático, bem tranquilo e, hoje em dia, bem confortável. Né? Essa aqui é a máscara oral nasal. Aí, para quem, de repente, não é todos os casos, mas tem paciente que prefere uma máscara menorzinha, uma estética melhor, aí, de repente não quer assustar o marido, que a gente acontece bastante na questão da parte da mulher, não quer usar máscara porque tem a questão de vaidade do marido. A gente tem essa solução também. No caso, uma máscara intranasal, né? Tá? Que é essa aqui, as mulheres gostam bastante. Que aí ela vai só dentro do nariz. Vou colocar aqui. Aí ela, uma máscara intranasal. Ela só vai dentro do nariz. Mas aí conecta nessa borrachinha comprida aqui. Aí conecta na borrachinha, né? E aí o paciente pode se virar, pode mexer, é bem tranquilo e bem confortável, bem simples assim a utilização. Só que essa máscara aqui também faz parte do nosso acompanhamento, a gente não é todos os pacientes que podem usar essa máscara. Então, assim, a gente precisa, através do acompanhamento, que aí entra o trabalho da fisioterapia também, o aparelho tem um chipzinho de memória, né? Então, através do chip de memória, ficam armazenados todos os dados do paciente conforme ele vai utilizando. Então, se está vazando ar, se está tendo a pressão está regulada porque a gente está esperando, se ele tem apneia ainda, então todo o acompanhamento e respaldo a gente trabalha em cima do chip de memória. Então, através do chip, conforme a gente vai fazendo os acompanhamentos, que a gente consegue ver se o paciente pode usar essa máscara. Essa máscara, ela só comporta até 10 de pressão, que é a pressãozinha que o aparelho joga para não ter apneia. Se for acima de 10, o paciente vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, também faz parte do acompanhamento. De repente, o paciente não quer utilizar uma máscara muito grande, a gente coloca essa máscara em teste, vê como que ele vai reagir. Se tiver tudo bem, aí a gente faz a indicação. Porque às vezes ela pode ser que resseque um pouquinho na mucosa nasal, o paciente tem um pouquinho de dificuldade na hora de trocar os gases. Mas também faz parte do nosso acompanhamento, a gente vai dando todo o respaldo para o paciente. Então, assim, o paciente vai lá e faz o exame, né? Aí, então, deu lá o diagnóstico, tem apneia do sono, aí usa o aparelho. Depois ele faz um exame com o aparelho, não faz? Sim, na verdade isso vai depender de cada médico, tá? Tem alguns médicos que, conforme o laudo da polissonografia pronto, foi diagnosticado a apneia, eles mandam direto para a gente e a gente já tem possibilidade de adaptar o aparelho. Como que funciona? No mercado tem 2 tipos de aparelho. Então, um que é automático, que se o médico achar, de repente, que precisa adaptar de uma forma mais rápida, que é um paciente grave, tem possibilidade de passar para esse aparelho automático. Esse aparelho automático, ele vai aumentar a pressão de acordo com a necessidade do paciente. Então, toda vez que nas vias aéreas ameaçarem fechar ou estreitar, o aparelho automaticamente ele vai aumentando a pressão. Então, assim, é um aparelho melhor que tem no mercado, porque ele se regula, tá? Agora, se o médico já quer fazer um trabalho melhor, um trabalho que dá tempo dele fazer a titulação, que no caso é um outro tipo de exame que chama polissonografia de titulação, como que vai funcionar? O paciente vai dormir com um aparelho automático e com esse aparelho automático vai titular a pressão, vai dar a média da pressão que o paciente não tem apneia. Então chama pressão eficaz, pressão mediana do CPAP. Aí tem possibilidade de a gente configurar um outro aparelho que chama de pressão fixa, que aí ele vai trabalhar com a pressão programada que o paciente achou. Então são 2 tipos de aparelho aí no mercado. Muito bom, mas vamos lá, vamos continuar então a responder as perguntas dos Uma coisa nossos interessante a gente perguntar também, assim, até que dúvidas que às vezes os pacientes perguntam para a gente. Esse aparelho, o que muita gente tem dúvida, ele tem que ficar ligado o tempo todo na tomada, ele tem alguma bateria, alguma vida útil que ele... acabar a energia, né? Sim, tudo isso é uma dúvida que
muita gente pergunta. Eu já tive até paciente que é caminhoneiro e queria falar, eu preciso levar para dormir no caminhão, que eu durmo no caminhão. Como é que eu faço com esse aparelho? Tem condição? Tem jeito? Então é uma coisa que o Rafael poderia explicar para o pessoal. Bastante gente me pergunta com relação a isso. O aparelho ele é ligado na tomada, ele fica ligado a noite toda na tomada e tem paciente que chegou até a me questionar com relação a raios, se de repente acabar a energia, o que pode acontecer. Então assim, o aparelho ele tem uma sensibilidade, hoje em dia os aparelhos, né, com o avanço da tecnologia, ele tem uma sensibilidade que ele liga e desliga sozinho. As máscaras, ela tem um escape de ar, então todas as máscaras do CPAP tem uma vazão de ar, certo? Em qualquer máscara vai ter isso daí. Então assim, aqui é o ar onde solta o ar, certo? Em qualquer máscara vai ter, ó. Ali solta o ar e nessa daqui, é nessa região aqui. Então assim, acontece o paciente me questionar, será que eu vou ficar sufocada, vou morrer? Mas nada disso, tem um escape de ar. Então assim, se de repente acabar a energia, o paciente vai respirar normal. Tem duas opções, ou ele vai continuar dormindo com a máscara e não vai acontecer nada, ou se ele acordar, a gente passa a orientação para tirar a máscara e continuar dormindo. Então assim, não vai ser de repente 1 hora ou meia hora ali que ele está sem um aparelho, vai dar um problema mais sério. E quando a energia voltar, de repente acontece do paciente estar dormindo com a máscara e o aparelho desligou, acabou a energia. Quando a energia voltar, com a sensibilidade que o equipamento tem, ele vai voltar a funcionar. Com relação a caminhoneiro, pessoal assim que de repente não tem uma energia elétrica no local, aí a gente tem também possibilidade de acoplar uma bateria. E aí tem vários caminhos, ou um no-break, ou uma bateria, ou até mesmo ligar no acendedor do cigarro do caminhão ou do carro de repente ali. Então é tranquilo. E uma pergunta também que já me fizeram, o aparelho não vai transmitir nenhum tipo de descarga elétrica, então não tem perigo estiver usando o CPAP, cair um raio, porque é uma pergunta assim frequente, o pessoal pergunta bastante. Tá dormindo com o negócio ligado na energia, né? Então, não tem nenhum perigo, o pessoal pode ficar tranquilo. Não, dia de chuva ninguém vai querer usar, né? Isso aconteceu. Mas vamos lá, muitas perguntas estão chegando dos nossos telespectadores e nós vamos respondê-las. O Paulo da Mocoquinha gostaria de saber quais as consequências, se não tratado da apneia, ele ficar roncando lá, o que pode acontecer? Sim, então, aí as consequências é aquilo que a gente falou, além da qualidade ruim do sono, qualidade ruim de vida durante o dia, né, que a pessoa vai ter muita sonolência, cansaço, indisposição, irritabilidade, um monte de problemas já por não estar dormindo direito. Além disso, são as outras doenças que podem vir decorrentes dessa apneia. Então, a principal que a gente fala é a hipertensão arterial, né? A pessoa que tem apneia tem uma tendência maior a desenvolver hipertensão arterial e, juntamente com a hipertensão arterial, vem já as consequências cardíacas, né? Desde arritmias cardíacas, a simples taquicardia, a própria insuficiência cardíaca, às vezes em casos avançados, entendeu? Então são uma série de problemas aí que são graves, né? Então por isso que eu falo para todo mundo que o ronco às vezes pode estar por trás de uma doença grave, que é a apneia. Então são algumas dessas. Se eu tiver alguma mais que o Rafael quiser complementar aí, pode estar à vontade aí, mas as principais são essas aí. As principais são pressão alta, né, risco de dar algum problema cardíaco, né, e até mesmo AVC. Tem o paciente que teve problema muscular, tive paciente que teve descolamento de retina, depressão. Então assim, as principais mesmo, né, são essas três, que é o problema cardíaco, né, risco de pressão alta e risco de AVC. Pela essa queda de oxigênio. Então, toda vez que o paciente tem a parada respiratória, automaticamente o oxigênio dele vai diminuir no organismo. Aí, a consequência dessa diminuição do oxigênio que gera todos os fatores de risco, né? E os principais realmente são esses que o doutor citou aí. Você sabe que uma vez eu atendi um paciente, foi um acidente de carro. Teve um trauma grave, um hematoma subdural, foi para cirurgia e tal. Aí depois veio a questão, né? O que aconteceu? Por que ele bateu o carro? Né? Será que ele passou mal? E o que acontecia era o seguinte, ele dormia no volante. Então, uma apneia do sono
causou um acidente, levou para uma cirurgia, uma drenagem de um hematoma. E podia ter acontecido até coisas piores, né? Sim. Então, de nada adiantava você fazer a cirurgia e deixar o paciente bom se você não resolveu a causa, né? Do problema dele. Até que ele passou a usar o CPAP e resolveu o problema. Hoje está até se vendo essa possibilidade, assim, em motoristas, né, que trabalham profissionalmente, né, de se fazer a polissonografia exatamente para detectar aqueles que sofrem de apneia, porque o motorista profissional ele vai estar colocando, além de estar colocando a sua vida em risco, a vida de outras pessoas. Então, as empresas hoje, até para a pessoa tirar carta, essas coisas, já estão começando a fazer essa exigência aí de se fazer a polissonografia. Bom, a Simone Marques ligou, disse que é paciente do doutor Alexandre. E ela disse o seguinte: doutor, o senhor é um presente para a nossa cidade. Além de médico, o senhor é muito querido pela minha família. Muito obrigada. Uma fã. Eu agradeço, Simone. Realmente ela e a família também são muito queridos por mim. O Rodrigo da Santa Rosa ligou para falar, fiz uma cirurgia de amígdalas com o doutor Alexandre e às vezes, doutor, ainda tem uma sensação, principalmente à noite, assim, de algo parado na garganta, uma dificuldade respiratória. O que poderia ser isso? Bom, então, a cirurgia de amígdalas, geralmente, depois que é feita e está tudo cicatrizado, geralmente não resta nenhum sintoma de que tem alguma coisa ali na garganta, alguma coisa incomodando. Então, isso aí é uma coisa exatamente para começar a investigar e ver se não tem algum outro problema que não era as amígdalas e que também não é sequela da cirurgia, porque o local que as amígdalas ficam e a cirurgia, por ser simples, tudo, não tem essa possibilidade, né, de ficar uma sensação de que tem alguma coisa parada. Então, o que é comum que eu falo? Às vezes a pessoa tem um problema de ronco, né, e roncando, às vezes a úvula, que é a campainha, que todo mundo conhece, ela incha demais, ela fica grande. Então, às vezes a pessoa está sempre sentindo que tem alguma coisa ali para engolir e às vezes a campainha que tá aumentada de tamanho, né, a úvula. Outra coisa é pessoas que às vezes sofrem de refluxo. O refluxo é uma doença que afeta a laringe, causa um inchaço na laringe, e aí a pessoa sente sempre que muita gente fala que tem uma bola na garganta, que não desce e não sai. Então são algumas coisas que podem ser as responsáveis por esse tipo de sintoma. Então, se ele está sentindo isso, é o Paulo, né? Ele pode procurar fazer uma nova avaliação, a gente observar e ver o que pode estar acontecendo. Tá chegando mais e-mails para a gente. Acho que é da Regina, né? Eu não sei se é dela, ela não assinou, mas... olá, tenho 49 anos, peso normal para me dar. Não tenho problemas, né, com tireoide, mas ronco muito. E Mococa faz polissonografia? Primeira pergunta que ela está fazendo, né? Uhum. E aonde que eu posso fazer esse exame? Tenho desvio de septo e outros problemas de saúde, que eu acredito até que... e quais outros problemas de saúde que pode causar o ronco? Obrigado e boa noite. Boa noite. Realmente, aqui em Mococa, a gente não tem ninguém que faça polissonografia. Até no passado já teve, que a própria doutora Eliana tinha no consultório, né, mas hoje a gente não tem ninguém aqui em Mococa, a gente encaminha os pacientes para Ribeirão Preto. Geralmente que é um local mais próximo, né, que tem diversas clínicas lá que fazem, e as pessoas que às vezes têm convênio e tudo, o próprio convênio aqui de Mococa já direciona os pacientes para Ribeirão Preto. Então, para fazer a polissonografia, precisa primeiro passar num médico, né, num otorrino, num neurologista, fazer uma avaliação, ver, e aí esse exame vai ser solicitado para você fazer, no caso aqui em Mococa, mais próximo, em Ribeirão Preto. O desvio de septo é uma coisa que pode atrapalhar também a respiração e até contribuir para a piora de ronco e de apneia.
E quantas doenças a gente falou agora há pouco, né, são aquelas que a gente comentou, doenças cardíacas, pressão alta, depressão, acidentes, né, então todas essas, o ronco por si só, o ronco primário, nem tanto, porque o ronco primário a pessoa não tem o problema da apneia, a pessoa acaba não tendo tanta sonolência durante o dia, né, é mais quem tem apneia mesmo que tem esse risco maior. O ronco primário é mais pela qualidade de sono da pessoa e do companheiro. Agora veio uma pergunta de Arceburgo. Tá sentindo falta das ligações aqui de Arceburgo, né? Do Pedro. Ele disse para o doutor: quais os efeitos indesejáveis que pode acontecer com o CPAP? Muito boa essa pergunta, né? Porque a gente só está falando das vantagens. Será que tem alguma desvantagem, né? Sim, algumas desvantagens, né, do CPAP é com relação a essa pressão contínua que o aparelho tem, né? Isso é inevitável, não tem como ser de outra maneira, e às vezes pode ser, em alguns casos, que ele acorde com a garganta seca. Algumas pessoas podem adquirir aí uma alergia com o ar do aparelho, né, porque ele é um pouco seco, então ele capta o ar do ambiente e envia esse arzinho para as vias aéreas superiores. Para isso, para melhora desses problemas que possam acontecer, a gente tem um acessório que chama umidificador. Então, esse umidificador, como que ele vai funcionar? Bom, o umidificador ele vai acoplado do lado do aparelho, tá? Dentro desse outro equipamento tem uma latinha que a gente coloca água, tá? E essa água ela vai aquecer e umidificar o ar. Então o que vai acontecer? Ele vai captar o ar do ambiente através dessa região, vai passar dentro dessa câmara umidificada, automaticamente ele vai enviar um ar mais úmido para o paciente. Então, assim, um dos problemas que podem acontecer aí é esse ressecamento das vias aéreas superiores aí. Em alguns casos também o paciente relata gases, né? Então o estômago enche um pouco de ar e ele pode acordar um pouco inchado, mas é tudo coisa passageira que logo que ele acorda já melhora. Mas o mais importante, assim, que o pessoal costuma relatar é esse ressecamento do nariz ou da garganta, e que a gente resolve com o umidificador. Também faz parte do processo de acompanhamento e de adaptação. A gente sempre tenta com a máscara nasal, que é uma máscara menorzinha, e a gente vai acompanhando, de repente, acordou com a garganta seca, acordou com a boca seca, a gente vai passar para a máscara facial, que é a indicação para quando acontece isso. Mesmo com a máscara facial, se o paciente continua tendo sintomas, aí a gente vai passar para o umidificador. Então, dentro do processo de acompanhamento aí, tem todas as etapas a serem percorridas aí. A Nívia da Coab 1 diz que o médico dela já pediu uma polissonografia, mas que é um exame muito difícil de fazer, né? Ela está encontrando um pouco de dificuldade. Existe esse exame pelo SUS, assim? Existe o Instituto do Sono em São Paulo, né, doutor, que faz, né? Então, é que a gente, aqui em Mococa, a gente fica assim, meio de mãos amarradas, assim, principalmente no paciente que procura o atendimento da rede pública, né? Porque para a gente fazer o pedido do exame, a gente não tem nenhum local aqui próximo, assim, que faz pelo SUS. Então, a pessoa teria que ser encaminhada, né, para um outro centro maior, às vezes desse centro maior ir para outro centro. Então, assim, a pessoa acaba tendo que percorrer um longo caminho, que às vezes demora meses, até anos, né, para poder conseguir fazer esse exame. Então, tem a possibilidade? Tem, né, esse exame pode ser feito pelo SUS, que às vezes a pessoa vai enfrentar uma certa dificuldade aí nessa burocracia que é para chegar até o local. Mas realmente é muito difícil, e até depois que fez a polissonografia, às vezes indicou o CPAP. Aí a pessoa, às vezes, porque procurou a rede pública, às vezes vai ter que às vezes, comprar o aparelho, porque também a pessoa não consegue ganhar esse aparelho. Então ainda é uma coisa que está meio... tem uns entraves aí, principalmente do pessoal que usa a rede pública. Mas jeito tem, né? A gente encaminha, vai tudo e vai se dando um jeito, sim.
de fazer o exame. É que tem uma certa dificuldade. Ó, a Miriam, da Coab 2, a Miriam lá do Raio-X, ela gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Alexandre. Ele disse que ela estava com dengue há uns 15 dias, doutor. Aí está com a sinusite, está com o ouvido, tudo. A dengue pode dar esse tipo de complicações? Não, assim, na verdade, a dengue em si, ela não provoca essas complicações. O que acontece é que durante, na vigência da dengue, a pessoa pode ter outras doenças juntamente com a dengue. Então, uma sinusite, uma gripe, tudo, pode acontecer de dar junto, uma crise alérgica. E, às vezes a pessoa pensa que eu tô com uma gripe, na verdade. Às vezes ela está com uma crise alérgica e também está com dengue. Então não é a dengue que causou isso, mas ela teve aí o azar aí de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas pode acontecer. Ó, a Nilva da Coab 2, Rafael, eu gostaria de saber, tem alguma coisa assim que impede uma pessoa de poder usar CPAP? Não. Eu creio que não. É lógico que sempre, antes de iniciar todo o tratamento, o paciente precisa ter um acompanhamento médico. Então eu creio assim que antes de chegar com a indicação do tratamento, né, ela já vai ter passado por todo o processo de análise aí do médico, né, com relação a isso. Alguns casos, de repente, se a pessoa tiver um problema pulmonar, precisa ter uma investigação um pouco mais a fundo, que aí teria que ser um outro tipo de equipamento. Mas, no geral, o CPAP não tem nenhuma contraindicação no geral, sim, da utilização. Mas é sempre importante e correto passar por um especialista que vai fazer todas as investigações possíveis para uma indicação correta do aparelho, né? Ô, Rafael, uma pessoa não pode chegar espontaneamente lá e falar, ó, eu ronco, quero usar um CPAP. Não. Na verdade, a empresa que eu trabalho só faz a prescrição, só faz a adaptação com a prescrição médica. Então, é contra a lei, isso daí a gente precisa ter a prescrição médica para fazer a adaptação do aparelho. Certo. Como uma coisa que seria até uma complementação, né, de experiência própria, a quimococa, por exemplo, assim, de vários pacientes que eu já indiquei aparelho, acho que eu tive uma vez que não quis usar, mas assim, foi negação, quer dizer, ele se recusava a usar, porque ele falou, não, eu não consigo, eu não vou usar, não é porque ele tinha contraindicação. Os outros todos que utilizaram se sentiram bem, melhoraram e ficaram satisfeitos. Agora, tem pacientes que às vezes é de cada um, isso é de cada um. Então tem gente que vai falar, não, eu não consigo, não vou usar. Então são raros casos, porque a maioria, todo mundo se adaptou bem e fica bem. E assim, lembrando para aqueles que às vezes se negam, falam, não, eu não quero, a saída para isso às vezes é bem complicado, porque se quiser resolver a apneia sem ser com CPAP, tem algumas cirurgias que até pode resolver, mas é cirurgia que é pesada mesmo, cirurgia complicada, né? E ainda não é 100%. Então são cirurgias que são bem complexas, tem uma certa morbidade para a pessoa, né? Então é uma coisa bem difícil para aqueles que falam, não, eu não uso um negócio desse. É bem melhor se adaptar com uma coisa mais confortável, que não tem nenhuma mudança invasiva, né? no organismo. Então, e por isso que hoje a maioria se adapta bem. Você sabe que eu tenho um paciente que fala assim para mim, doutor, eu passei a viver depois que eu comecei a usar um CPAP. Né? Porque minha cabeça não dói mais, minha memória está boa, não estou mais irritado. A minha vida mudou. A minha vida é antes e depois disso. Então, você que precisa usar e está negando, tem que pensar nisso, né? Sim. Mas vamos lá, ó. Francisco do Projeto 100. Doutor, não tem nenhum exame mais simples assim para fazer diagnóstico de apneia do que ter que fazer essa polissonografia? Então, eu vejo muita gente às vezes ficar incomodado com a realização do exame, né? É que a gente sabe que às vezes o difícil são os trâmites para conseguir o exame, para fazer, porque o exame em si não é assim tão complicado, né? Você vai dormir uma noite num lugar, né, tá certo, é um lugar que não é a sua casa, tudo,
Mas, e é uma noite só, né? Então a pessoa vai passar essa noite, vai ter uns fios, tudo, né? Um monte de aparelhos em volta, mas assim, é uma noite só. Tá certo que talvez não seja uma das melhores noites que a pessoa vai dormir, porque assim, é dormir fora de casa, com esses fios, mas não tem nada assim, não é nada complexo, não gera nenhum problema esse exame. E o pouco que a pessoa dormir lá já vai servir para a gente poder detectar os problemas que acontecem durante o sono. Então, assim, esse exame é imprescindível, né? Não tem um outro exame assim, mais simples, não tem jeito. Ou a gente suspeita só pelo quadro clínico, pela conversa que a gente tem, ou faz a polissonografia. Agora, só pela suspeita também não dá para a gente confirmar. Então, precisa fazer o exame, não tem jeito. O Fernando, da Francisco Garófalo, também fez uma pergunta interessante aqui, ó. Crianças também podem ter problemas assim de sono e apneia e pode usar o aparelho, doutor? Sim, também é lógico que, no geral, né, a faixa etária para começar a cometer os primeiros sintomas de apneia é dos 30 a 50 anos, né? Mas a gente tem alguns casos de criança que aí é mais questão anatômica, né? Uma má formação congênita, alguma mais relação da anatomia da criança. E a gente tem alguns tipos de máscaras especialmente para adaptar crianças que também vai funcionar da mesma forma, vai ser adaptado da melhor forma e vai fazer acompanhamento. É lógico que a criança é um pouco mais complicada, né? O processo é um pouco mais demorado. Mas temos máscaras para adaptar a criança e acontece sim. É um pouco mais raro, mas acontece. Gente, infelizmente as ligações estão encerradas porque a gente já tem bastante e-mail e bastante perguntas para responder e o doutor quer ir embora hoje, né? Então vamos lá, o Éder da Santa Rosa, ele gostaria de saber assim, doutor, a longo prazo, quem não tratou vai ter problema? Então, assim, lógico que em medicina, como na maioria das coisas, nada a gente pode falar 100%, né? Falar, não, é certeza que você vai ter. Não é, mas a chance é grande de ter algum problema, né? Porque a gente sabe que hoje a gente vê, né, muitas pessoas que às vezes vão descobrir que tem apneia depois que começam os outros problemas. Então a pessoa começa a ter problema cardíaco, alguma coisa, a hora que vai ver, fala, nossa, o que causou tudo isso? Provavelmente foi a apneia que ele ficou anos sem detectar. É lógico, não é todo mundo que vai desenvolver tudo isso, mas a gente é igual ao cigarro, todo mundo vai ter câncer? Não é todo mundo, mas a maioria com certeza vai sim ter alguma consequência. Né? É melhor tratar, não é? Sim, melhor já evitar, porque é exatamente pela qualidade de vida que a pessoa vai ter. Você sabe que eu já vi muitas pacientes com depressão que às vezes não tem nada a ver a depressão, era um distúrbio do sono. Você trata o distúrbio do sono, a pessoa passa a dormir bem, ela melhora tudo, melhora o humor, memória, melhora tudo, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção em relação à qualidade de sono. Né? Uma pessoa que não dorme bem, não tem como ela viver bem, né? A gente vê até, assim, às vezes a gente está falando de doenças que podem estar associadas, eu já vi pessoas que, por não dormir bem, tontura, labirintite, né, essas coisas, eu já vi muita gente reclamar que é só eu não durmo bem e me ataca a labirintite. Então o sono, a falta do sono também provoca isso aí. A Danúcia, aqui da Santa Maria, até falou que ela sente dor na nuca, no ouvido, foi diagnosticada labirintite, já fez tratamentos, não melhorou. E se assim, os distúrbios de sono, uso de medicamentos, assim, se pode atacar a labirintite? Pode, né? Como eu disse agora, isso aí pode realmente acontecer, né? Por causa da má qualidade do sono, o nosso cérebro, labirinto, tudo depende de um descanso, né? E se a gente não tem esse descanso, realmente todo o funcionamento pode ser afetado. O Antônio Carlos da Santa Rosa gostaria de saber se esse aparelho pode ser encontrado aqui por aqui, assim, ou só... Acho que por aqui não tem não, né? Aqui em Mococa, o aparelho? Não. Tem. Como eu disse no começo, o pessoal da empresa da Audibel, eles estão... Mas o quê? Só de fora, né? Vem de fora o aparelho. Não, vem, né? de fora, mas assim, comercializa, né? Aqui mesmo, o pessoal não precisa sair daqui de Mococa para poder comprar. Eu falei, aqui mesmo,
tem o pessoal que vem, como eu falei, eles vêm uma vez por semana, vem aqui e quando preciso, né, vem sempre que precisar. Mas eles estão sempre, até no meu consultório, eles estão sempre indo lá. Porque eles veem a parte de aparelho auditivo também, mas vê essa parte também de CPAP. Então a pessoa que precisa, às vezes, pode vir aqui mesmo, em Mococa, sem precisar ir para outros lugares para poder comprar o aparelho. Porque tem muita gente que fala assim, eu quero um remédio para resolver isso, né? E esse é o remédio, né? Na verdade, o pessoal às vezes procura um remédio, alguma outra forma de tratar a questão da apneia, mas como o doutor citou, é o CPAP mesmo, que é 100% eficaz, que é o que vai corrigir realmente o problema mesmo. Rafael, e se a pessoa assim, fala assim, eu sei que eu preciso do CPAP, mas não quero gastar agora, vai que eu não gosto, que eu não me adapte a esse aparelho, não consigo dormir. Assim, existe, como que eu vou te falar, um jeito de a pessoa levar o aparelho para experimentar, ver se dá certo. Aí vocês têm um jeitinho assim de ajudar, aí se a pessoa se adaptar, ela adquire o aparelho? A gente também tem um trabalho legal em relação à locação, então a gente faz a locação, o paciente compra a máscara, né, que a máscara é de uso pessoal, precisa realmente comprar, e aí ela paga a locação do equipamento. Ela vai usar durante um período e dentro desse período a gente vai fazer todo o acompanhamento, todo o respaldo necessário para o paciente se sentir bem com o aparelho e aí ela adquire só se der certo. Ela adquire. Porque às vezes pode acontecer, né? Da pessoa falar, vai que eu não use, né? A Benedita da Vila Santa Rosa, gostaria de saber, tem outros problemas anormais que pode acontecer durante o sono sem ser os problemas respiratórios? Sim, né? Assim, até a própria doutora Eliana poderia responder melhor para a gente, que é da área dela, mas até no próprio exame da polissonografia, a gente viu, acho que no começo, um dos telespectadores aí que fez uma pergunta, falou que tinha dor nas pernas, tudo. Então, tem alguns problemas que acontecem durante o sono, que a pessoa tem movimentos das pernas, a pessoa pernas inquietas. Das pernas inquietas. Né? Fica mexendo as pernas, tudo. Então, tem uma série de outros problemas que pode acontecer, sim. Então, a doutora Eliana, ela é mais especialista nisso do que eu, então ela pode até comentar melhor outros distúrbios, né? Fora os da parte respiratória. Assim, esse exame é um exame assim, tão importante, gente, que ele não é só se a pessoa tem apneia do sono, olha a frequência cardíaca da pessoa a noite toda. Tem pessoas que às vezes têm arritmias cardíacas durante a noite, pode ser detectado numa polissonografia, né? Como o doutor mesmo disse, tem pessoas que batem tanta perna, tem pessoas que até incomoda o outro que está dormindo ao lado, não pelo ronco, mas de tanto que se mexe durante o aparelho. Capta essas coisas todas. E até, assim, não é um exame específico, mas eu já vi polissonografia detectar até pacientes epiléticos, né? Que tem eletrodo que pode servir para isso também durante o exame. Mas eu falo assim, que a gente vê esse paciente sonha, assim, não sonha. Fala, só não vê o sonho, né? Não dá para saber o que sonhou. Mas se sonha ou não, a gente fica sabendo, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não sonho, doutor. Não sonho de jeito nenhum. Fala, sonha. Tem certeza. Você pode não lembrar, mas você sonha, né? Sonha. Eu falo, vou provar para você que você sonha. Pode até não estar sonhando, não estar aprofundando o sono de maneira que precisa. Está com um sono muito superficial. Mas a gente precisa sonhar, né? Sonhar dormindo, de preferência, né, doutor? Porque sonhar acordado aí fica complicado, né? Então vamos lá, O Antônio do Centro, ele disse assim, como se suspeita que um paciente tem apneia do sono? Legal isso, legal, né? Como que ele vai falar, será que eu tenho ou não, hein? Então, acho que a gente até comentou alguma coisa aqui. Então, primeira coisa, por exemplo, o ronco. A pessoa que ronca já começa a suspeitar que pode ter também por trás do ronco a apneia do sono. Agora, os outros sintomas que a gente falou, principalmente a sonolência durante o dia, né? Aquela pessoa que
enquanto ela está na atividade, fazendo as coisas do dia a dia, ele não dorme. Então, às vezes, a gente pergunta para a pessoa, você tem muito sono durante o dia? Não, eu não tenho nada, porque a pessoa está sempre mexendo, está trabalhando, ela não vai ter sono. Na hora que para, aí eu falei, então, você sentar depois do almoço para ver televisão, não dá 2 minutos, eu já estou dormindo e estou roncando. Então, quer dizer, é um sintoma já que a pessoa à noite não está descansando, o sono não está sendo bom. Qualquer paradinha ela não consegue controlar. O sono já vem e a pessoa dorme. Você sabe que até eu tenho em ambiente, né? Um paciente que ele dormia na sala de espera. Mas é sentar, sentar um pouquinho em sala de espera. Você vai andar de ônibus. Vixe, já durmo, já entrei, sentei no ônibus, estou dormindo. Porque, com certeza, é uma coisa para se suspeitar. A pessoa que tem muita sonolência durante o dia, que dorme com facilidade, cochila com facilidade, é um sintoma que é para a gente suspeitar da apneia. E as outras, assim, o ronco, a pessoa, às vezes o próprio companheiro vai ver, né, que a pessoa durante a noite está dormindo lá, está roncando, de repente dá aquela parada, fica tudo quieto e vê que não está nem mexendo a respiração. Então a própria pessoa acaba vendo. Então, e dor de cabeça, a pessoa acorda às vezes com dor de cabeça, irritado, tudo. Então são sintomas que levam a pessoa a suspeitar que o sono não está de boa qualidade. Mas o Fabiano gostaria de saber assim, mas nem todo paciente que ronca tem síndrome de apneia do sono. Isso, como a gente falou, existe o ronco primário. E o ronco primário, a pessoa só ronca, vai lá, faz a polissonografia, não dá apneia. A pessoa não tem menos de 5 apneias por hora. Então, isso é considerado normal. Então, nesse caso de ronco primário, a gente vai procurar o que está causando a obstrução. Alguma coisa está causando obstrução para causar o ronco. Então, aí entra os desvios de septo, as amígdalas muito grandes. Aí você faz, nesses casos de ronco primário, às vezes uma cirurgia, ou às vezes a própria pessoa tem uma anatomia, por exemplo, tem a mandíbula pequena, o queixo muito pequeno, aí o espaço lá atrás já é reduzido. Então, aí tem outros métodos também que pode ajudar a melhorar isso aí. A Paula do São Luís até queria saber o seguinte, tem outro jeito de tratar ronco sem ser com aparelho? Tem. Na verdade, são 3 caminhos, né? O CPAP é o 100%, então o CPAP realmente vai melhorar 100% a síndrome, né? Segunda alternativa, em alguns casos mais leves, eles tratam com o aparelho ortodôntico. Então, traz a mandíbula para frente, né? Visando aumentar o espaço da região onde está ocorrendo a apneia. E em alguns casos também eles fazem a cirurgia, só que a cirurgia é bastante agressiva, é bem complicado o pós-operatório e com os riscos maiores aí, né, de dar algum problema. Então tem outras possibilidades, mas o CPAP hoje, né, de repente a medicina está em constante evolução, mas hoje em dia é o 100% aí. E o Sérgio da Alvorada gostaria de saber assim, quais são as indicações de um aparelho bucal para o ronco e a apneia? Em casos mais leves, né? Em casos mais leves. É o dentista que vai fazer todo o acompanhamento. Então, assim, ele vai fazer toda a análise, de repente, se for a questão da mandíbula, né? Porque a gente sabe que tem vários fatores que levam a pessoa a ter essa apneia. Então, assim, junto com o médico, junto com o dentista, se achar que, de repente, trazer a mandíbula para frente vai ajudar o problema, aí vai tentar essa ferramenta, né? Mas em casos só de apneia mais leves, em casos de apneias mais graves é o CPAP mesmo, a indicação. Acho que eu tenho alguns casos também que eu posso falar que, assim, a paciente faz a polissonografia, apneia moderada e grave, CPAP, já é direto que não vai ter solução. Apneia leve, a gente vê a parte de anatomia, né, do paciente, vê a mandíbula, a relação maxila-mandíbula e vê. Se vê que ela tem uma redução desse espaço, a gente encaminha para o dentista faz o aparelho intraoral, né, que tem aparelho retentor de língua, aparelho que anterioriza a mandíbula. Então tem essas formas que vão resolver nesses casos. Agora tem casos mesmo com a apneia leve, e a pessoa não tem nenhuma alteração do esqueleto facial. E aí não vai adiantar também. Aí às vezes acaba indo para o CPAP também. A Mariane da Vila Carvalho gostaria de saber se é normal roncar
deitado de lado também. Como a gente disse, não, né? Não é normal. Normal de não jeito roncar, nenhum, né? De jeito nenhum, mas de lado é um sinal que realmente é uma coisa que precisa ser vista realmente, porque se fosse só de barriga para cima roncar, a gente fala, não, tá caindo, é a língua que cai, tudo. Mas de lado também, aí precisa ver. Ó, e tem um telespectador também que perguntou pra gente, eu tinha certeza que ia vir essa pergunta. Não sei se esse aparelho é caro ou não. Todo mundo quer saber o preço do aparelho, né? Sim, na verdade, como que funciona o preço do equipamento? Isso bastante paciente vem com essa pergunta, na verdade é sempre a primeira pergunta, né? Mas vai variar. A gente tem aparelhos mais básicos, né? E tem aparelhos mais completos. Vai depender da configuração do equipamento, se ele tem o chip de memória, que é a principal ferramenta para a gente acompanhar, né? Se ele tem o alívio de pressão expiratória, que é uma tecnologia nova hoje no mercado, né? Então, assim, vai depender do tipo de máscara, o tipo de equipamento, mas o equipamento é acessível, não é tão caro assim. Mais barato que uma cirurgia, mais confortável. A gente divide até em 12 vezes no cartão. Isso é importante também falar que assim, é um aparelho que tem uma duração bem cuidado, tem uma duração longa. Né? A pessoa, não é um equipamento que tem manutenção. Sim. A única preocupação é realmente a máscara, mas que ela vai durar na faixa de 1 ano e meio a 2 anos, cada máscara paciente. A duração do equipamento gira na faixa de 5 a 6 anos, então é um investimento... Na saúde, né? É um investimento na pessoa, sim, né? Exatamente, é uma coisa para a qualidade de vida. E assim, normalmente o paciente acha que não vai dar conta de usar o aparelho, no começo acha um pouco caro, mas conforme ele vai utilizando, vai melhorando a qualidade de vida, ele até agradece e vê que não é tão caro assim, né? Depois da melhora que ele tem, né? Eu falo assim, só vocês fazerem o cálculo de remédio, né? Às vezes a gente gasta tanto em farmácia, se você multiplicar, né, o que você gasta de remédio, assim, por um tempo, você vai falar assim, realmente... não é tão caro, né? A dona Dete ligou também da Casa Marques, mandar parabéns ao programa, ao braço, aos doutores, né? Diz que o programa está ótimo e agradece, né, a atenção que a doutora Eliana tem dado a todos em casa. Eu que agradeço a amizade de vocês, o carinho, e muito obrigada também, dona Dete, mais uma vez por participar do programa Saúde. Gente, né, o nosso programa A Hora Se Foi. Eu gostaria de agradecer, Rafael, imensamente a presença de vocês aqui com a gente. Eu tenho certeza assim, que foi muito esclarecedor, não só para os pacientes, mas muito para os médicos também, sabe? Tem muitos médicos que sabem que existe o CPAP e às vezes tem dúvida, como mesmo o doutor Alexandre falou, né? Às vezes tem dúvida de como ligar, o que pode acontecer, né? E a gente deixa aqui um espaço aberto, se você quiser fazer alguma consideração, falar alguma coisa que não foi perguntado, dar um recado para as pessoas que têm ainda aquele receio do aparelho. Na verdade, eu quero agradecer a oportunidade, ao espaço também para mostrar um pouco do trabalho da fisioterapia, que às vezes é um pouco... O pessoal não entende muito o porquê da fisioterapia, mas agradecer a oportunidade e sempre que eu precisar, a gente está à disposição, a Audibel lá, na empresa. E boa noite, obrigado a todos aí. Alexandre, as considerações finais. Eu também queria agradecer, né, por poder ter participado desse programa. Eu sei que a gente tem uma série de profissionais que poderiam estar aqui elucidando isso. Então eu agradeço muito ter sido escolhido para estar aqui. Porque sempre, como eu digo, sempre gosto muito de participar. É uma coisa que a gente vê que a população que assiste o programa fica muito satisfeita nos outros dias. A gente percebe o quanto eles aprenderam com cada programa. Então eu agradeço mais uma vez o espaço, né, e desejo uma boa noite a todos. Bom, gente, e eu gostaria de oferecer a você, Rafael, mais uma vez a você, Alexandre, os doces de uma empresa que de Mococa, né? A Biba. Não sei se você conhece, eu tenho certeza que você vai gostar muito, Esse daqui é o Chup Biba, né? Os doces de leite. Muito gostoso. Né? Tem esse daqui, também que estão muito bom. Obrigado. Tá? E esse aqui, que é uma novidade, esse pé de moça aqui, Então são
doces feitos aqui na nossa cidade, né? E eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai voltar aqui só para buscar os docinhos aqui. Obrigado. E você mais uma vez, Alexandre. Minha filha agradece. Gente, a todos vocês que ligaram, participaram, eu gostaria de deixar aqui registrado mais uma vez um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a semana que vem, tá? E falar para vocês, quando vocês precisarem de ajuda, sentirem necessidade, que precisam de algo para melhorar a sua qualidade de sono, para assim, dormir melhor, o que vocês precisarem, vocês têm que procurar ajuda, né? Os médicos, os fisioterapeutas, os aparelhos existem para isso, para que a gente tenha sempre uma qualidade de vida melhor. Então, um abraço e até semana que vem.